Quem são os 5 maiores jogadores negros a vestirem a camisa do Confiança? Pergunta difícil, mas que eu me propus aqui a responder. Vou fazer a minha lista, manda a sua também. Pode ser que ela é conhecida, pode ser que não conhecida, e quem sabe a lista da turma vira a parte 2 desse vídeo. Então vamos lá conhecer os 5 jogadores negros que passaram pelo Confiança. Muitos jogadores negros participaram na história do nosso clube, afinal de contas estamos em um estado majoritariamente de pessoas pretas, então naturalmente teríamos grandes jogadores nascidos aqui ou até mesmo vindo de fora que seriam negros, e faremos essa lista agora. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo dá um trabalhinho para fazer, então eu espero o seu compartilhamento, seu comentário para dar uma moral aí pra gente. Beleza? Então vamos lá, os 5 maiores jogadores negros da história do Confiança. O primeiro dessa lista é Paulo Lumumba. Paulo Lumumba, sergipano de Riachuelo, jogou no Confiança entre 1954 e 1958, sendo campeão sergipano em 1954. Então ele vem ali no início do Confiança. O Confiança é fundado em 36, mas ele começa a disputar campeonatos profissionais no ano de 1950, ou seja, ele estava ali mesmo no nascedouro do Confiança. Seu apelido, Paulo Lumumba, vem de Patrício Lumumba, africano-congolês, que liderou a libertação do Congo frente à Bélgica. Como era bravo demais, assim, quando a gente se aprofunda na história de Paulo Lumumba, a gente só se apaixona cada vez mais. Em 1959, Paulo foi para o São Paulo Futebol Clube, onde ficou até 60. Esteve inclusive na inauguração no Morumbi. E de lá ele foi para o time onde ele foi mais reconhecido, fez fama e até criou raízes e ficou no Rio Grande do Sul, que foi o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. No Grêmio, Paulo conquistou 6 títulos estaduais e uma Copa Sul. Depois ele saiu do Grêmio e foi para o Aimoré, também do Rio Grande do Sul, e ainda deu tempo de, em 1970, chegar ao Fluminense Futebol Clube e ser campeão brasileiro. Paulo está nessa lista aqui porque é o primeiro jogador negro e talvez um dos primeiros jogadores sergipanos a sair do estado e fazer fama fora daqui. Pesquisando para esse vídeo, eu vi alguns vídeos de torcedores do Grêmio e ele nunca escondeu as suas raízes sergipanas, a sua esposa era sergipana, enfim, é um grande orgulho ser conterrâneo do grande Paulo Lumumba, que tem a inspiração do Patrício Lumumba e tinha como um espelho Mahatma Gandhi. Então o homem era brabo e ainda jogava demais. Então hoje já não está mais entre nós, ele faleceu em 2010, mas um grande salve aí para Paulo Lumumba, o primeiro de nossa lista. Saindo dos anos 50 e indo para os notáveis anos 70, claro que eu não poderia deixar de pegar o jogador negro daquele timaço de 76, 77, time que fez tanta história no futebol sergipano brasileiro. Estou falando de João Marques Oliveira de Souza. Talvez por esse nome você não conheça, mas se eu falar de Joãozinho da Mangueira, com certeza você vai lembrar dele. Joãozinho é aracajuano, como nós, e começou a jogar futebol no Rival, lá no Siqueira Campos, e ganhou esse apelido por fugir dos treinos e catar mangas numa mangueira que tinha lá no João Hora. Já meio que mostrava que o destino dele não era ficar lá, o homem estava querendo fugir. Em 76 ele se profissionaliza já pelo Dragão e participou do timaço, bicampeão em 76 e 77, que até hoje fez a melhor campanha de um time sergipano na Série A do Campeonato Brasileiro. Confiança fica em terceiro no seu grupo, que tinha, dentre outros, Flamengo, Fluminense, Bahia, Vitória e o próprio rival, Sergipe. Na segunda fase o time não foi tão bem assim, acabou ficando na lanterna e ali encerrou sua participação. No final das contas, nesse Campeonato Brasileiro de 77, o Confiança ficou com a 27ª colocação. Não parece grande coisa, mas lembre-se que na década de 70 muitos times disputavam. Nesse caso específico ficou em 27º entre 62 times, sendo o 5º melhor ranqueado dentro do Nordeste. Então foi uma grande campanha para um clube sergipano que há mais de 10 anos não conseguia ir longe, como o Confiança fez na própria Taça Brasil nos anos 60. Foi uma grande campanha
incrível. Depois do Confiança, Joãozinho se aventurou aí por terras pernambucanas, jogou no Santa Cruz, jogou no Sport, jogou no Náutico, mas entre uma ida e vinda dessas, ainda deu tempo de dar um pulinho no Corinthians, onde foi bem, chegou a ser escalado para a Seleção Brasileira de Novos, era uma espécie de seleção pré-olímpica da época, jogou no Bahia e encerrou a carreira no São Cristóvão de Carmópolis, que não existe mais. Um fato curioso é, como eu já falei, ele jogou pelos 3 grandes de Recife, ele foi muito bem no Santa Cruz, depois o Sport o chamou e ele ainda teve uma passagem breve pelo Náutico. E outra curiosidade pernambucana, ele quase foi campeão brasileiro em 1987. Acabou que ele foi enganado ali por um empresário que o prometeu internacionalização para Portugal e ele, nessa brincadeira, deixou o Sport justamente no ano em que o Sport seria campeão brasileiro. Joãozinho da Mangueira é um ícone, uma pessoa super acessível. Tem vídeo dele nesse canal, na época da Série B, dá uma procurada aí. Então, esse está vivo com a gente, contando muita história boa. Um abração forte para o nosso querido Joãozinho da Mangueira. Agora vamos para os anos 80, falar do maior artilheiro da história do Confiança. Segundo suas contas, e só elas que valem, mais de 200 gols. Estou falando do sergipano de Ribeirópolis, Aldair, o maior artilheiro da história do Confiança. Oficialmente tem 181 gols, mas contando amistosos e outros jogos, ultrapassa os 200 gols. Aldair, ele chega ao Confiança já velho para o futebol, mesmo naquela época, aos 21 anos. Ele já tinha se destacado em torneios de base, mas nunca quis dar espaço a mais de sair de Ribeirópolis e ir para Aracaju. Ele o fez e ficou 10 temporadas no Confiança, de 85 a 95, ele conquistou 3 títulos sergipanos, 86, 88 e 90. 2 desses títulos são muito expressivos. O de 86 foi uma grande festa da torcida azulina nas ruas de Aracaju pela conquista daquele título. Afinal, o Confiança que nasce em 1936, ou seja, era o cinquentenário, essas datas redondas que os clubes gostam de celebrar, era o cinquentenário do Confiança e o clube foi campeão ali. E Aldair já mostrava ali seu faro de gol, mesmo sendo ponta, ele foi o artilheiro do time, não do campeonato, naquele ano. Já em 1990, o único título daquela década miserável, Aldair foi não só artilheiro do Confiança, como ele foi o artilheiro do campeonato sergipano e ali comandou um belo time do Confiança ao título sergipano e depois ali tivemos grandes problemas naqueles anos 90. Então Aldair é um cara muito referência, 10 anos defendendo o Dragão, sendo artilheiro em quase todos eles, o maior artilheiro do Confiança, muitos belos gols, uma identificação incrível e até hoje está por aí fazendo seus vídeos. É um cara também muito politizado, muito inteligente, tem belas declarações aí que você acha pela internet. Então um abração para Aldair, que virou mini craque, enfim. Vida longa ao nosso grande artilheiro. Agora vamos para os anos 90/2000. Vamos falar do G10, Geraldo, o único não sergipano dessa lista. G10, Geraldo Moreira, nasceu no Rio de Janeiro, mas ele foi revelado no Vasco de Aracaju. Recebeu uma chance ali no Vasco do bairro Industrial e jogou o juvenil por lá, mas ele veio brilhar realmente no Confiança, naquele time de 1987, um timaço, ali foi a Caverna do Dragão, onde a gente viu a luz, mas não deu para sair daquela draga. O Itabaiana foi campeão, mas aquele time marcou muito a história do Confiança, marcou muito o coração dos azulinos que estão ali na faixa dos 40 anos, como eu. Por ser um time muito técnico, um time muito valoroso, um time que já despontava Geraldo. Eu lembro muito de Alan, que acabou não progredindo muito no futebol, mas fez uma boa temporada naquele ano, e Valdson, zagueiro, e inclusive foi um dos culpados ou culpabilizados pela derrota daquele título de 97. Mas falando isso, ele fez uma grande temporada em 97 pelo Confiança, e o que foi suficiente para levar ele para o mundo. Foi jogado em Portugal, passou 4 temporadas no Vitória de Guimarães, depois voltou ao Brasil e foi destaque no Atlético Paranaense, no Sport, no Ceará. Teve uma passagem formidável pelo Náutico, teve uma passagem mais ou menos pelo Fortaleza e volta em 2014 para tirar o Confiança
das Draga. Veja a declaração dele aí. Relação de carinho, de amor, de um clube onde me abriu as portas para o mundo. Foi do campeonato que eu fiz no Confiança, onde eu tive a oportunidade de seguir a minha carreira e demonstrando o estado da onde eu moro, que é Aracaju, do clube onde eu sempre falo, que é o Confiança. Indico alguns jogadores perguntam e a gente pode falar bem, que é um clube que, graças a Deus, está se estruturando melhor e está crescendo, que isso é o mais importante. O clube, cada vez, ele crescer no seu associado, no torcedor. E é isso que Geraldo veio, né? Ele veio aqui se aposentar, veio fazer esse crescimento. Se tem algum jogador que representa esse novo momento que estamos vivendo do Confiança, é Geraldo. Vem se aposentar aqui, comanda aquele timaço, era quase que um segundo técnico do time, só que dessa vez dentro de campo, comanda esse time em 2014 e a gente sai do calabouço do futebol brasileiro, sai da Série D e vai para a Série C com uma grandiosa participação de Geraldo. Geraldo, que é aquele cara com as palavras, ele incentiva qualquer um. Se ele mandar a gente pra guerra, a gente vai. É um cara fantástico. Tem o nome do meu pai, não tem como não amar. Geraldo Moreira também tá por aí. Um beijo, Geraldo. Vida longa ao G10. E para finalizar nossa lista, eu vou falar dele, né? Claro que você que acompanha meu canal, você sabia que ele estaria nessa lista. Representando agora esses anos 2010, os anos de ápice do Confiança no século XXI, Vertinho, Everton Amador dos Santos, alagoano de Pão de Açúcar, mas radicado em Glória, por isso eu considero ele sergipano. Eu que não nasci aqui, mas me criei aqui, então sou sergipano também, por isso que eu falei que Geraldo era o único não sergipano da lista, porque eu considero Vertinho sergipano. Everton Amador dos Santos rodou muito pelo futebol brasileiro até parar no Confiança. O homem fez 9 temporadas pelo Confiança, ou seja, uma boa parte, a maior parte da sua carreira, ele vestiu a camisa do Confiança, mas não significa que o homem nunca rodou por aí. O homem rodou, foi um bocado, jogou até nos rivais, jogou no Itabaiana, jogou no Sergipe, enfim. Jogou em um bocado de lugar, mas foi aqui no Confiança onde ele se encontrou. Vertinho fez 9 temporadas pelo Dragão, com 4 títulos sergipanos e 2 acessos. O homem é muito brabo, tá na história do Confiança. No total foram mais de 250 jogos, especificamente 271, e 29 gols, notadamente aquele gol antológico contra o Flamengo. Tem um vídeo no canal do DG, inclusive que eu tirei as imagens que está circulando por aí, que com todos os gols de Vertinho, e o homem sabia fazer gol bonito. Foi alvo de muitas críticas e muita chacota por parte da torcida, mas ele nunca baixou a cabeça, nunca deixou de amar o Confiança. É um jogador que tem a nossa alma, é um jogador proletário, é um jogador que é técnico, mas ele é raçudo, tem uma timidez que é cativante, então é um cara assim, fenomenal. Você vê como seus colegas o tratam. Quando é aniversário de Vertinho, todos os jogadores, ex-jogadores, todo mundo que passou pela história do Confiança o parabeniza. Então é um cara muito identificado, principalmente nessa reta final. Muitos jovens que aprenderam a amar o Confiança viram o Vertinho em grande fase em algum momento ou em outro. Muitos vão lembrar dele pelo gol contra o Flamengo, mas para mim a memória mais marcante de Everton é quando ele volta do Água Santa de São Paulo em 2019. Naquele ano ele não disputou o estadual com a gente. Ele jogou o primeiro semestre em São Paulo, volta para liderar aquele time, fez uma partidaça contra o ABC, e aquela partida e a atuação de Everton foi o combustível que levou a gente para o G4 e levou a gente para o acesso à Série B em 2019. Vertinho, que aí não só ainda está entre nós, mas ainda está jogando, infelizmente não joga mais no Confiança, está jogando aí nos rivais, mas tem todo o respeito da torcida azulina. E se eu falei que ele foi alvo de muitas críticas, até de chacotas no início, com o passar do tempo, Vertinho tem sido cada vez mais reverenciado, admirado, e a sua história tem sido respeitada. Verton, um abração, um beijo e vida longa, e espero que um dia você sente com a gente em um podcast e abra todo o seu baú de boas histórias sobre o Dragão. E é isso, turma. Esses foram 5 jogadores negros que fizeram história no Confiança. É claro que tem muito mais, dá pra gente fazer uma lista, dá pra gente fazer mais uns 4 ou 5 vídeos desse com sobra, ainda tem muito jogador para falar. Quem você quer numa parte 2 desse vídeo? Tem muito jogador, então vá deixando seu comentário, quem sabe a gente faz uma nova pesquisa e faz uma parte 2 desse vídeo, que ficou bem bacana, eu espero.
Então, é isso. Deixe seu comentário, quem desses aí você viu jogar, quem desses você tem maior carinho, e, mais uma vez, manda sugestões de novos jogadores para a gente fazer uma segunda parte dessa lista, ou até de outro vídeo nesse formato aí que você queira. Beleza? É isso, me despeço aqui. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.